Conte na sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 25. Quero lembrar a todos que quarta-feira teremos nosso culto da palavra. Tem alguém lá escalado para as crianças? Tem? Hoje? Quem for a tia pode seguir com os pequeninos, tá? E os demais permanecem conosco aqui em nome de Jesus. Eu quero ler com você Mateus 25 e... quarta-feira, 7h30, teremos nosso culto aqui na quarta-feira. Próximo domingo, manhã e tarde, nossos dois cultos. Quinta-feira, Passira. Continue orando pela África, orando pelo pastor. Eu coloquei no grupo da igreja agora à tarde, né, o vídeo chegou hoje de manhã lá do nosso culto lá em Moçambique. Foi uma bênção. Amém? Você encontrou aí Mateus 25? Ok, vamos lá. Eu vou ler. Hoje de manhã nós trabalhamos Mateus 25, só que do versículo 14 em diante. Hoje agora à tarde eu quero voltar para o versículo 1, tá bom? Mateus 25, versículo 1, enquanto na sua Bíblia, eu vou ler nessa versão aqui, na linguagem de hoje, vai ficar mais prático aí para os irmãos entenderem. E só para a gente não perder o costume, quem puder, eu queria que ficasse em pé, tá? Quero ler esse texto em pé com você. Didaticamente você não vai cochilar. Encontraram? Podemos ler? Crente da Viva Fé já anda com a Bíblia e a caneta aí para sair riscando a Bíblia, tá? Diz assim, ó. Jesus disse. Quem foi que disse, igreja? Naquele dia, o reino dos céus será como 10 moças que pegaram suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram as vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu um grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram à outra: dê um pouco do óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As cinco que estavam com as lamparinas prontas, entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Repita comigo, diga: a porta foi trancada. Versículo 11. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo perguntou: eu afirmo a vocês, o noivo respondeu, aliás, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo, olha a aplicação dessa história: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e nem a hora. Eu vou repetir. Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e nem a hora. Feche seus olhos um instante. Pai, muito obrigado por essa tarde. Eu te louvo por esse lugar, por essa igreja, por esse culto maravilhoso. Mas eu te peço nessa tarde, Senhor, nos ensina, nos ajuda a compreender melhor aqui a Tua palavra, porque queremos Te servir melhor e queremos estar preparados, pois sabemos que o dia se aproxima. Espírito Santo de Deus, que todo impedimento, tudo que tira a atenção do Teu povo caia por terra nesse momento. Eu repreendo qualquer obra contrária que venha tirar a atenção do Teu povo da Tua palavra. E que essa semente, essa palavra, seja depositada em nosso coração, para a glória do Teu nome. Amém. Amém? Podemos sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Mateus 25. Meus amados irmãos,
Eu vou acelerar aqui, porque tem um testemunho no final do culto, tá? Então, vou encerrar aqui um pouco mais cedo. Eu tenho aqui 45 minutos, mas vou concluir com 30. Ouça bem. Mateus 25, 24, 25, Jesus está dando os seus ensinamentos, os últimos ensinamentos, e falando sobre o fim dos tempos. Falando que o que vai acontecer no final. Jesus não deixou uma data marcada para a volta dele. Guarde isso em nome de Jesus. Jesus não disse para a gente uma data marcada, mas ele nos enviou os sinais. Amém? Entenda. Se alguém falar para você que tem uma data exata, Jesus vai voltar dia 25 de fevereiro de 2050, é mentira. Porque não há uma data que nós possamos saber. Ele falou, olha, quanto ao dia e a hora, só o Pai é quem sabe. Já tentaram marcar várias vezes a data da volta dele. Todos que marcaram deram vexame, passaram vergonha. Por quê? Porque só o Pai que sabe. Mas para a gente não ficar assim tão curioso, ou não ser pego tão de surpresa, ele avisou para a gente sobre sinais. Amém? Sinais, não é? Você sabe que tem coisas que a gente não precisa saber exatamente do que se trata, mas você sabendo, observando os sinais, você já descobre, não é? Várias coisas. Uma mulher quando está grávida, por exemplo, antes do médico confirmar você está grávida, ela percebe os sinais, né? Umas coisas ficam diferentes, né? Uns enjoo assim esquisito. Geralmente às vezes começa, né, para um enjoo. Você fala, que é isso? Negócio estranho é esse? Começa a enjoar até o marido. Não, vai para o sofá, deixa eu em paz aqui hoje. Daqui a pouco ela percebe que a barriga começou a crescer, as coisas estão diferentes. Os sinais de que ela estava grávida. No ambiente assim, tem muitas coisas que fica muito claro. Os professores aqui, de manhã tem um bocado de professoras aqui. O professor sabe muito bem que se o aluno ele tem interesse pela primeira ou segunda fila, geralmente eles tendem a ser mais estudiosos do que os que preferem as últimas filas. É um sinal, não é? Por isso, jovens, senta logo na frente. De cara você já conquista a atenção do professor. O único ano que eu sentei no final da sala fui reprovado. Só tomei prejuízos. Então, não sei se hoje é diferente, né? Naquele tempo era complicado. Isso aqui são sinais. Quando você vê um motorista dirigindo com a testa colada no para-brisa, às vezes quando você não vê por aí, né? Ele diz assim, isso é um sinal de quê? Que ele está aprendendo a dirigir, não? Ele fica assim, olhando para frente, não olha para a direita nem para a esquerda, e a testa assim em cima do para-brisa, que é para enxergar o para-choque do carro. Isso é um sinal de que a pessoa está aprendendo a dirigir. Então sai de perto, mantenha a distância, que o perigo é grande. Então, tem muita coisa que você não precisa saber, mas os sinais já mostram tudo, né? Você tem filho adolescente, o filho de repente começa a tomar banho direitinho, a se perfumar bastante. Você diz, peraí, algo não está normal. Talvez o coração está batendo mais forte, né? Enfim, os sinais mostram muita coisa para a gente. Então Jesus ele não falou, não disse a data exata, mas ele disse os sinais. E esse capítulo 25, ele fala especificamente sobre o fim dos tempos. Ele começa com essa parábola das 10 virgens, depois ele vai para o servo, né, que deixou talentos com seus empregados, e termina concluindo com o juízo final. Eu peço que você leia em casa com calma o capítulo 25 inteiro de Mateus. Mas esse texto, volta lá para o meninos, esse texto aqui, que todos aqui certamente conhecem, eu quero voltar para ele e aprender com você o que lições que eu tiro dessa famosa parábola das 10 virgens. Primeiro, deixa eu explicar uma confusão aqui para os irmãos. Não quer dizer, essa parábola, Jesus está usando aqui a figura de um casamento, certo? Para ensinar para os seus discípulos. Mas não quer dizer que o noivo tinha 10 esposas, não. Aqui, já ouviu falar em um tal de dama de honra? Algo desse tipo. Pronto, os casamentos da época, existiam aquelas espécies de testemunhas ali, essas 10 moças, veja que a Bíblia não fala que eram as 10 noivas. Não, o noivo tinha uma noiva só. Mas essas 10 aqui eram umas espécies de acompanhantes, fazia parte da cerimônia. E ele usa essa linguagem dizendo o seguinte, que essas 10 moças ou 10 virgens, elas estavam esperando o noivo. Para quê? Para o casamento.
Estava tudo preparado, assim, estava tudo preparado, era o dia, mas elas não sabiam qual era a hora. Então elas se prepararam para receber o noivo. Elas se preparam, imagina, casamento sabe como é que é, né? Tem todo aquele preparo, né? aquela situação toda lá, arruma, e no caso aqui dessas jovens aqui, mulher dá mais trabalho para se arrumar, né? O noivo se arruma muito mais rápido no casamento do que a noiva. A noiva leva um dia inteiro e ainda chega atrasada no casamento, né? O noivo geralmente é mais rápido. Dia do meu casamento, pela manhã eu estava na oficina trabalhando, né? Meu Deus, saí da oficina e o pessoal, vai trabalhar tarde? Não, eu vou casar. Aí tu tá aqui, estou aqui, estamos trabalhando. Então, a gente é mais rápido, gente, a gente resolve isso em 5 minutos. A noiva não, a noiva leva 2 dias e quando chega, atrasa 1 hora, né, depois do casamento. Hoje de manhã tem uma noiva aqui, né, que tem um testemunho que eu celebrei o casamento dela. Foi a única vez que eu passei vergonha num casamento assim, que eu cheguei atrasado. A noiva chegou primeiro do que eu. Na verdade, eu não cheguei atrasado, eu cheguei na hora do casamento, mas a noiva chegou antes do que eu para o casamento. E eu cheguei, ela estava na frente da recepção, dentro do carro, trancada e braba comigo, porque eu atrasei. Meu Deus, eu nunca vi uma noiva chegar tão pontual. Ou vontade de casar, não, gente? Essa estava com vontade de casar. Glória a Deus, que todas as noivas fossem assim, em nome de Jesus. Então, observe, essas jovens aqui, elas estavam esperando o noivo, elas se prepararam, se arrumaram, se perfumaram. Só que, vê bem, naquele tempo não tinha CELP, não tinha energia elétrica. O que ia trazer, clarear o ambiente, eram os candeeiros, as lamparinas. E olha que interessante, cada uma, de acordo com a cerimônia, tinha que estar com a sua lamparina. As 10 tinham lamparinas. O único problema, Antônio, era o azeite, era o gás, era o óleo. Por quê? Das 10, 5 levaram a lamparina cheia e levaram ao lado também um reservatório com azeite reserva. Porque, conforme quem é do tempo do candeeiro sabe, vai secando o candeeiro, você vai lá e completa, completa o gás, completa o óleo, para queimar bastante tempo. Só que dessas 10, aí começam os problemas. 5 tinham reserva. E 5, o versículo 2 diz que as moças com juízo pegaram as lamparinas, mas as sem juízo, perdão, não levaram óleo reserva. Elas fizeram direitinho, se arrumaram para a festa, estavam esperando o noivo. O problema era o óleo. Gente, dessas 10, elas têm algumas características. Vejam, todas eram virgens, todas eram puras, todas estavam na situação adequada para esperar o noivo. Todas estavam no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Todas estavam se vestindo igualzinho, conforme manda o figurino. Todas seguiram todo o protocolo de preparo para encontrar o noivo. Só tinha um problema. 5 eram sábias, 5 eram tolas. Nem todas se prepararam com o azeite necessário para esperar o noivo. O problema, gente, não era na roupa delas, o problema não estava no cabelo delas, o problema não estava no preparo delas, o problema estava no óleo, faltava óleo. Igreja, o óleo faz muita diferença em nossa vida. Que isso, que óleo é esse? Depois te explico sobre isso. Essas sem juízos não levaram óleo reserva. Vamos comigo, versículo 4, diz que as ajuizadas levaram vasilhas de óleo para a lamparina. Versículo 5, como o noivo estava demorando, aqui começa o problema. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram do sono. Antes do sono vem um cochilo, né? Quem é bom disso sabe muito bem como é que é. Eu durmo com muita facilidade, né? E já dormi até dirigindo, eu já dormi, né? Então, pessoal, essas 10 estavam esperando o noivo, só que o noivo começou a demorar. Eu acho que aquelas 5 que levaram um pouco de azeite pensaram o seguinte: ele vai chegar ligeiro, e ele chegando rápido tem azeite. Só que não, Joelma, o noivo começou a demorar a chegar, e o noivo foi demorando, e o azeite foi acabando, o óleo foi acabando. E aqui diz que elas começaram a cochilar. Aqui diz que as 10, viu, gente? Todas as 10 cochilaram. E todas as 10 pegaram no sono. Veja que interessante. Se eu olho para a igreja hoje, para a igreja de Cristo, esse versículo se identifica muito com o povo de Deus.
Não são poucos os servos que estão esperando o noivo, que andam cochilando. Cochilar fala muito, né, de comodismo, né, estão acomodados. Você só consegue cochilar em um ambiente de conforto, né? Ninguém consegue cochilar correndo, por exemplo. Mas sentadinho, tranquilo, no culto, de vez em quando, tem uns irmãos cochilando. Você pensa que ele está orando, não, ele está dormindo, né? Você olha assim, mas diz, glória a Deus, o irmão está orando pelo culto ali. Não, ele tá dormindo mesmo, né? Por quê? Está confortável, está sentadinho ali. Eu quero ver você dormir pregando. Quero ver você dormir cantando. Vai, dorme tocando bateria? Dorme não. Por quê? Porque você está ativo, você está se mexendo. Agora, sentadinho, num conforto, tudo bonzinho. Aí vem aquele cansaço. É, não é? Você se senta na frente da televisão, vai assistir já tarde, descansar um pouco. Quando você senta, quando o William Bonner diz boa noite, você já está dormindo. Você já está cochilando, acorda já no corujão de madrugada. Fala, o que é isso aqui? Já é 2 da manhã. Porque você estava tão confortável que você apagou. Esse é o problema, gente. O excesso de conforto acomoda a gente. O problema da gente não são as perseguições que enfrentamos ou as lutas, são as bênçãos. Porque normalmente batalhas, lutas não afastam o povo de Deus. O que afasta o povo do Senhor são as bênçãos, as vitórias e as conquistas. Raramente eu tenho que correr atrás de crente porque ele está numa tribulação muito grande e abandonou a fé. Mas olha, constantemente eu tenho que estar sofrendo atrás de crente que estava na prova e era crente, foi abençoado, sumiu da igreja. Está tão feliz, está tão alegre que hoje não tem mais tempo para o Senhor, não tem mais tempo para servir a Deus, está bem demais. E daqui a pouco começa a andar com gente que não deve, começa a frequentar ambientes que não pode, daqui a pouco está longe de Deus. E tudo começou quando estava tudo confortável. É por isso que até as lutas são bênção em nossa vida. As lutas, elas tiram o nosso conforto. E nessa tarde, você que está em casa aí, você que está aqui conosco no culto, eu quero que Deus sacuda você hoje aqui, que você acorde, que você desperte, porque o noivo está vindo, igreja. O noivo está chegando. E se a gente se acomodar, a gente vai cochilar, a gente vai pegar no sono e pode tomar prejuízo depois. Deus vai sacudir você esses dias. Já percebeu que muitas vezes, quando está tudo muito tranquilinho na nossa vida, acontece algo assim que tira o seu sossego? É só com vocês isso? Ou é só comigo? Não. Sabe, eu entendo que às vezes isso é um processo natural para Deus despertar a gente. Porque a gente acomoda, o ser humano, ele é treinado para acomodar. O nosso cérebro, esse troço tem dentro da cabeça da gente, alguns parece que nem tem, mas a maioria tem. O cérebro está provado cientificamente que ele é treinado para nos levar a acomodar. Nós procuramos o meio mais simples de resolver as coisas, mais fácil de fazer, porque ele quer sempre acomodar. Ele não aceita que a gente saia da zona de conforto. É por isso que a gente compra no mesmo supermercado, a gente anda pela mesma estrada, a gente quer vestir a mesma roupa, a gente quer colocar aquele mesmo sapato, porque se o outro está mais apertado um pouquinho, você não quer, porque está muito apertado, vai esse mesmo, que eu já estou usando há 150 anos, né? Mas permanece esse. Então, nós sempre estamos nos acomodando, mas, irmãos, a vitória não está no nosso comodismo, está fora da nossa zona de conforto. E Deus tem sacudido muita gente aqui, eu creio, aqui em casa. Na verdade, Deus está despertando você. Acorda, porque eu estou chegando. Acorda, porque eu quero viver uma realidade nova com você. Desperta, crente, você precisa acordar para a realidade. E como é que a gente acorda um crente? Como é que Deus desperta? Geralmente Ele nos desperta tirando da nossa zona de conforto, ou tirando, ou puxando, ou arrancando da gente aquilo que traz conforto para a nossa vida. Por exemplo, hoje não, porque os meninos já estão grandes, mas normalmente eu não preciso acordar eles para ir para a escola. Eles já acordam e já estão prontos para ir para a escola logo cedinho. Mas quando a gente precisa acordá-los, o processo é muito simples, né? Então, o que eu faço lá em casa? Primeiro eu tiro, quando eu tenho que acordar eles, eu passo no quarto, desligo o ar-condicionado. Eu tiro o conforto deles, né? Então vai esquentar, esquenta, ele acorda, daqui a pouco ele acorda. Beleza, se não acordar, na volta eu vou e ligo a luz do quarto. E aí já clareia tudo. O que é que eu estou fazendo? Estou tirando o conforto, porque ele tem que acordar. Aí se mesmo assim, tem um que mesmo assim não desperta. Se ele não despertar, eu vou lá, puxo o lençol, eu tiro o lençol dele.
Até despertar. E se não acordar, eu tenho que chacoalhar. Bora, está na hora, vamos para a escola. Vê só, Deus desperta a gente assim. Ele vai tirando nosso conforto. Ele vai falar, peraí, tá muito confortável aqui. Deixa eu tirar, eu vou esquentar aqui um pouquinho. Deixa eu desligar esse ar-condicionado aqui. Deixa eu puxar o lençol dele aqui um pouquinho aqui, para ver se ele desperta. Não se preocupe não, tá? Essa situação toda é Deus despertando você, porque faz tempo que você não ora mais que 5 minutos, faz tempo que você não lê a Bíblia direito, é sono quando você vai lendo a Bíblia, né? Mas na prova você lê, né? Quando não está confortável, você consegue ler direitinho. Então esquenta não, sabe? Você está só cochilando, igual essas virgens aqui, mas o noivo quer você desperto, quer você acordado, quer você atento, porque o noivo está chegando. Igreja, desperta, igreja. Em Efésios 5,14 o apóstolo Paulo diz, desperta tu que dormes. Você precisa entender, nós precisamos despertar, estar atentos. Irmãos, vê só, a Bíblia nos ensina que nós temos duas cidadanias. Nós somos cidadãos do céu, mas estamos de passagem aqui pela terra, certo? Imagine que você vai fazer uma viagem, vai lá, vamos para um lugar bom, né? Vamos lá, vai lá para a Europa. Você vai dar uma volta na Europa, agora não por causa da pandemia, mas depois da pandemia. Você vai lá em Portugal comer chocolate e experimentar o frio de Portugal. Aleluia. Por mais que você esteja lá, confortável, legal, um ambiente bom, agradável, uma língua que você entende, mas você está longe da sua pátria, está longe da sua casa. Você nunca vai ser um português, sabia? Porque você é brasileiro, nasceu brasileiro. Então por mais que você vá morar lá, você pode passar 30 anos lá, você nunca vai esquecer as suas raízes, porque o seu DNA é brasileiro. Vê só, nós estamos por aqui, mas nós não somos daqui. É por isso que a gente fica inquieto, sabe? E a gente entende que está faltando alguma coisa. É o céu chamando você, é saudade do céu, é saudade de voltar para perto do Pai, sabe? Mas logo, logo estaremos lá, a eternidade é logo ali, e logo estaremos diante de Deus. Eu já falei sobre isso aqui, irmãos, deixa eu repetir para você não gravar e não esquecer. Tem algumas coisas que a queda de Adão não tirou da gente. Adão perdeu muito depois com a queda dele, mas algumas, até hoje, a gente não conseguiu ser alterado no ser humano. Uma delas é o desejo de adoração. Todo ser humano, ele sente o desejo de adorar. A essência da adoração está dentro do ser humano. Aqui no Brasil tem tribos que não foram alcançadas. Então se você for, de repente, conseguir pegar agora um helicóptero e pousar na tribo mais distante lá na Amazônia, aquela que nem a civilização não chegou lá ainda, eles não conhecem o nosso idioma, eles não conhecem o português, nunca um homem branco chegou lá para evangelizar ou para falar com eles. Mas se você chegar lá agora, você vai ver algo interessante. Eles têm alguma coisa que eles adoram. O sol, a chuva, a lua. Mas quem foi que ensinou? Quem plantou isso dentro deles? Está no DNA do ser humano. O ser humano nasceu para adorar. Por isso que adoram muitas vezes coisas erradas. Mas a adoração está dentro da gente. Então quando você começa a aprender a adorar o Deus certo, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, quanto mais você adora, mais você quer adorar a Deus, não é? Quanto mais você busca o Senhor, mais você deseja. Agora olha o recado para a igreja aqui. Nós precisamos despertar. Deus não quer você cochilando, dormindo. Deus te quer de pé, firme, na rocha. Sabe o que eu ouço de muitos cristãos? Estou tão parado. Mas rapaz, olha, antigamente, quando eu me converti, eu não perdia um culto, eu evangelizava, né, eu visitava, eu estava com tudo, ia para o hospital. Mas eu estou com 25 anos de crente já, agora estou fraco. Sabe por quê? Caiu em sono profundo, ou está cochilando. É o primeiro passo, né, para um sono profundo. Mas Deus está nos despertando porque é os últimos dias. Deus está dizendo, acorda, desperta. Você precisa estar de pé, você precisa estar atento, porque os dias são maus, igreja. Os sinais estão aí, Jesus está voltando, o noivo está chegando. Amém? Vamos lá. Versículo 5. Acontece isso, as moças, elas cochilam, elas pegam no sono. Que Deus nos livre de um sono profundo, que Deus livre a igreja dele de um sono profundo, e que nós possamos despertar em nome de Jesus. Versículo 7,
Então as 10 moças acordaram. Olha, versículo 6. À meia-noite houve um grito: o noivo está chegando, venham encontrar com ele. De repente, você já foi acordado assim com um grito ou com alguma coisa assim, acordou você acorda assim assombrado, você não sabe que hora é, onde é que você está, como é que é, você fica, né? Já imaginou você acordar com uma angia pulando em cima de você, né? Ou com um som muito alto, ou com uma porta batendo, você toma um susto. Aqui diz que houve um grito, e o grito foi: o noivo vem aí, o noivo está chegando, levantem. E elas acordam ali, imagina, elas estavam esperando o noivo, mas pegaram no sono. E de repente, é meia-noite, olha aqui, ó, meia-noite, de madrugada, o grito vem: o noivo está chegando. As 10 acordam assustadas, assombradas. E agora começa a desenrolar aqui os problemas. Versículo 8 diz: as moças sem juízo disseram às ajuizadas, né? Dê um pouco do óleo de vocês. Por quê, gente? Como demorou muito, elas perceberam que o nível do azeite delas estava acabando. A lâmpada estava praticamente apagada. Faltou azeite. Só sabe que drama é esse? Quem já esqueceu de abastecer, e quando percebeu o carro estava abaixo da reserva, você estava longe de um posto de combustível, a sua fé aumentou, não é? Você orou, você gemeu, você chorou: Jesus, em nome do Senhor, abençoa, Jesus, eu sou teu servo, deixa eu chegar lá, eu preciso chegar no posto hoje. Porque você ficou despercebido. Daqui a pouco baixou o nível, você não percebeu. O ponteirinho foi descendo, você não percebeu. Essas moças aqui, ó, de repente elas perceberam que estavam sem azeite. De repente. Por quê? Porque chegou a hora, o noivo está chegando. Então elas pedem: me socorre aí, me dá um pouco aí do azeite de vocês. E olha que interessante, as outras falaram o seguinte: peraí, se nós dermos o azeite para vocês, vai faltar para a gente também. Eita, Claudiana, muitas vezes a gente está nessa situação. Sabe, olha que constrangimento que elas passaram. Versículo 10, elas falam: olha, faz o seguinte, vão comprar óleo. Aonde, gente? Comprar óleo de meia-noite. Hoje em 2021, é difícil achar óleo de meia-noite, né? Vou comprar óleo de meia-noite. Imagina 2000 anos atrás. Vão comprar óleo. Mas como? Mas assim elas saem desesperadas para comprar o óleo, porque o noivo está chegando. E aí acontece algo terrível. Versículo 10 diz que as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e quando estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta foi trancada. Vai chegar o dia que a porta vai ser fechada. Quando eu li esse texto aqui hoje, eu lembrei de Gênesis capítulo 7. Lá diz que Noé passou mais de 100 anos anunciando: vai vir chuva, vai ter dilúvio, vai afogar todo mundo, Deus vai mandar chuva. E as pessoas zombavam de Noé. Noé pregou 10 anos, ninguém converteu. 20 anos, gente, pregar num culto e ninguém converter é triste. Imagina você pregar 100 anos e ninguém converter. Durante 100 anos, mais de 100 anos, ele anunciou: virá julgamento, virá juízo, Deus vai mandar chuva. E o povo, alguns zombavam, diziam que ele estava doido, que ele... Gente, de uma geração inteira só tinha uma família temente a Deus. Você consegue imaginar? Aprenda aqui o seguinte: Deus não está afim de maioria, Deus não está preocupado com maioria. Ele está preocupado com sinceridade, com gente que ame a Ele de verdade. A gente acha às vezes: não, mas Deus não vai querer pouquinha gente no céu. Poxa, quem disse que vai ter pouquinha gente no céu? Vai ter tanta gente lá, tu nem imagina. A humanidade é grande. Agora, nem todos vão estar lá. A Bíblia fala em Gênesis 7 que Noé fez tudo possível, mas não deram ouvidos a Noé, até o dia que começou a chover. Só que em Gênesis 7,16 diz algo interessante. Diz que quando Noé entra na arca, quando os animais entram na arca, Deus, o próprio Deus, vem e fecha a porta da arca por fora. Por que não por dentro, hein? Aí o professor Adalto ensina muito bem sobre isso, né? Quem conhece ele sabe. Se Noé fecha por dentro, a pressão da água romperia a porta. Ainda hoje é usado isso em navios, em aviões, parece também, né?
A porta tem que ser, para ela aguentar a pressão, tem que ser fechada por fora. Deus se encarrega de vir e fechar a porta por fora. E eu acredito sinceramente, que no desespero, quando a água começou a subir, muita gente correu para a arca. Eu acredito que quando deu água nos joelhos, tinha muita gente correndo para a arca, batendo, esmurrando a porta da arca, tentando abrir e pedindo para Noé abrir. E eu também acredito que Noé, com o coração que ele tinha, com o amor que ele tinha pelas vidas, Noé sentiu o desejo de abrir aquela porta, só que ele não conseguiu abrir a porta. Imagine que ali tinha amigos de Noé gritando do lado de fora. Tinha parentes de Noé, eu imagino também gritando ali fora. Gente, vizinhos gritando ali, batendo na porta da arca, mas estava fechada, minha gente. Porque porta que Deus fecha, ninguém abre. Eles tiveram tempo suficiente para se arrepender, mas não se arrependeram. Aí a gente tem uma face de Deus que muita gente não quer aceitar. Como pode um Deus tão bom ser tão severo? Pois é, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E quando Deus diz não é não, quando Deus fecha, fechou. Aqui diz, versículo 10, que a porta foi trancada. E depois que a porta foi trancada, acabou, não havia mais oportunidade, mais chance delas entrarem por aquela porta. Ainda hoje 14 de fevereiro de 2021, a porta do céu está aberta até hoje. Ela está aberta, agora não sei por quanto tempo ela vai estar aberta. Eu sei que hoje ela ainda está aberta. E a Bíblia me ensina isso. A Bíblia me ensina porque quando lá em Atos, quando o primeiro diácono morre, é apedrejado, ele olha e vê o céu aberto. Algumas pessoas viram portas abertas no céu, que maravilha. O céu ainda está com as portas abertas, mas vai chegar o dia, queridos, que a porta vai ser fechada. E quando a porta for ser fechada, vai ter duas situações. Primeiro, quem está preparado vai estar dentro, festejando, e quem ficar fora de forma nenhuma poderá entrar por essa porta. A pergunta é: tem óleo na sua botija? Tem azeite? Suas lamparinas estão preparadas? O versículo 11 diz que aquelas moças chegam e elas começam a gritar. Olha o verso, diz que elas começam a gritar, e elas gritam, versículo 11, vai para o 11, elas começam a gritar e a dizer: Senhor, Senhor, deixa a gente entrar. Elas estavam vestidinhas, bonitinhas, elas estavam prontinhas para o casamento, para entrar na festa, elas tinham roupa legal, elas estavam preparadas para isso, elas estavam atentas, elas estavam prontas para a festa, mas chegaram atrasadas, porque não estavam preparadas com o seu azeite. Escute, não dá para chegar atrasado no céu. No céu não entra atrasado. No culto dá para chegar atrasado. No trabalho você pode até chegar atrasado. Mas no céu não tem como atrasar. É agora. O tempo é agora. Você consegue imaginar 5 jovens batendo numa porta e gritando, dizendo: deixa a gente entrar. E o noivo dizer: já era. Não sei quem são vocês, não conheço vocês. O tempo acabou. Irmãos, é muito triste quando a gente percebe que o tempo acabou. Esse ano não teve isso, mas o ano passado, os jovens lembram, todo ano tem, né, aquele desespero dos alunos que chegam atrasados para o Enem. Viu? Lá no YouTube tem um bocado, não é não? Gente, eles sabem o dia, sabem a hora, mas chegam atrasados. Não é incrível uma coisa dessa? Eles sabem que o portão fecha ao meio-dia, e quer chegar ao 12:10, 12:05. Aí correm, ficam chorando, batem na porta, mas tem a hora para fechar. Quer fazer prova, filho? Espera o ano que vem agora. Porque a porta fechou. Eu vim aqui hoje, eu estou encerrando aqui agora, que eu quero ouvir um testemunho. Deus está com a porta do céu aberta ainda hoje. Agora escute, essas 10 estavam no mesmo lugar. Essa parábola aqui não é para perdido não, gente, é para crente. Porta estreita, não vai não. Porque naquela porta só vai passar quem andar pelo caminho estreito também. Por isso fique muito atento ao caminho que você tem andado, por onde você tem percorrido, como é que está a sua fé, por onde você tem andado, porque a porta é estreita, meu lindo, mas o caminho continua estreito. Agora saiba de uma coisa: haverá dia de festa naquele momento, haverá muita alegria para aqueles que se conservaram com azeite na botija esquecida. Irmãos, sai dessa, não existe essa de crente. Eu sou crente em casa, a menos que você esteja doente. Você que está em casa aí, preste atenção. É bom transmitir os cultos hoje. Tem gente doente, não pode vir para a igreja. Amém. Mas escute,
Quem passou tempos em casa sabe como é que é. Essa pandemia, olha quantos ficaram no meio do caminho. Muitos cristãos, sumiram das igrejas. Sabe por quê? Porque eles não conseguiram viver. No dia que foi tirado algo dele, que era o celebrar e o cultuar, acabou o azeite. Então até hoje não conseguiram recuperar, se perderam. Mas irmãos, em nome de Jesus, não tem como você ser abençoado se você desprezar a carta do Deus que mandou ela para você. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a carta para você. Sabe que eu gosto de ler aqui nessa versão linguagem de hoje, embora muitos digam, essa tradução aí Eu não estou preocupado com tradução fraca, estou preocupado com o Pai que vê o que está em secreto te recompensará. É ali que faz toda a diferença. Eu desafio cada crente aqui, se você orar antes de sair para o trabalho, me diga depois se o seu dia não vai ser melhor. Se você antes de sair de casa, você já tiver anotado ali as causas daquele dia, a visita que você vai fazer, o trabalho que você vai fazer, ou o que seja, consagrar ao Senhor aquele dia, eu duvido que o seu dia ande. Vocês não sabem qual é a data. Pode ser hoje a volta de Jesus. Repetir, igreja, pode ser hoje a volta de Jesus. Imagine quando alguém fala para você assim: eu vou lá na tua casa, mas não diz quando é, Marineide. Aí você fica, certo, mas quando é? Ou se não fala assim: eu vou lá domingo, viu? Você passa o dia esperando, né? Cadê? Disse que vinha domingo? Pode ser 7 da manhã ou 7 da noite. Aí você fica o dia inteiro. Casais namorados. Hoje, imagine naquele tempo, tempos antigos, que o rapaz e a moça assim, domingo eu vou lá. Mas não tinha telefone, não tinha como mandar recado. Aí às 6 da manhã a irmã estava esperando. Mas cadê ele chegar? Né? Se arrumava, se perfumava e ficava lá, olhando para a estrada a cada 5 minutos para ver se ele chegava. Às vezes o cara vinha chegar de noite. Ele falou que era domingo, não disse a hora. Então escute, a volta de Cristo é o seguinte: a gente tem que estar atento, tem que estar esperando. Porque a gente não sabe a hora, mas de uma coisa eu sei: o noivo virá. Amém? Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar aqui agora, guarda essa palavra no seu coração, tá? O noivo está voltando. Aí vai encerrar com louvor daqui a pouco, mas eu queria chamar aqui a irmã